Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Já quero pedir aí o seu like, quero pedir também que você possa compartilhar. Quero pedir que você faça a sua inscrição em nosso canal, porque o Pode Crer chegou até você. Eu sou o pastor Ari, terapeuta e consultor, e vou estar com você nesta noite com um amigo muito especial. Tenho ele como um filho para mim, hoje é pastor de uma igreja abençoada, que é a Igreja Unida, e vai estar conosco aqui falando coisas importantes. Então, quem está comigo aqui hoje? Anderson Silva, do de MMA, é o Anderson Silva Melo. Tudo bem? Paz do Tudo Senhor bem, Jesus. tudo bem, pastor Ari, graça e paz da parte do Senhor Jesus. É uma alegria estar aqui com o Senhor, é uma alegria estar aqui com você também. Agradeço por nos permitir chegar até você através das redes sociais, através do seu celular, da sua TV, enfim, seja qual for o instrumento, né? Me sinto muito feliz e alegre em poder chegar até você e partilhar algumas experiências de vida e fazer uma defesa. Uau! Mas antes de você fazer a defesa, vamos fazer um brinde aqui. Vamos fazer um Vamos. brinde. A GS Distribuidora que nos oferta esse chá maravilhoso, esse chá de frutas vermelhas da Rinodê. E também tem aqui, ó, vários outros elementos que é muito bom. Isso aqui é, olha só, vamos lá. Cupuaçu e fava tonka. Esse negócio é maravilhoso. E tem o serum para as mãos também, que é maravilhoso. Tudo isso para as mãos, deixar suas mãos sedosas e abençoadas. Imagina você pregar abrindo a Bíblia com as mãos tudo sedosas. É Ô, coisa bom, boa! Né? hidratada. Hidratada. E o chá de frutas vermelhas, que é o nosso campeão. Então, se você quiser adquirir, é só entrar em contato com a GS Distribuidora que está aí na sua tela. E sem esquecer, pensou móveis planejados, pensou arte modular. Olha só, transforma seus sonhos em móveis planejados de verdade. E o que é melhor, todo mundo abençoado, porque todo mundo serve ao Deus de Israel. Agora a gente pode fazer a defesa. Vamos lá. Daqui a Perfeitamente. pouco eu quero pegar você aqui, ó, nesse negocinho aqui, ó, de 1 a 4. No preste atenção. Tá certo. Mas qual é a defesa, doutor Anderson, que você quer fazer? Então, em pleno século XXI, pós-pandemia, existe um assunto que é atual e que é muito discutido e muito polêmico também. E eu quero hoje, citando exemplos bíblicos, citando um ateu, citando alguém que estava fora do planeta, quero fazer a defesa de um assunto tão polêmico, como eu mesmo já havia dito, que é os desigrejados. É um assunto polêmico Verdade. e eu quero dizer que eu sou completamente contra Os desigrejados, os né? desigrejados. Eu entendo, com base em alguns argumentos que eu quero trazer aqui hoje. Certamente que você deve ter argumentos que forcem ou reforcem essa sua tese de que você é contra o desigrejado, né? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Mas antes de falar do desigrejados, me fala uma coisa. Você acredita que existe ateu? Ele acredita em alguma coisa, na verdade, Pois é, ué. Os mas ateus, eles são assim, meio que redundantes, porque, eu acredito que mais redundantes são os agnósticos. então, porque assim, o fato de você falar que você não crê em alguma coisa já é uma crença. Exatamente. Então, assim, é meio que, ainda mais para um filósofo tão assim, Sim. experimentado, É por isso experiente, que né? eles estão se aperfeiçoando. É por isso que eles estão se permitindo fazer comentários positivos, de modo que eles conseguem Você fala criar um comentários equilíbrio, positivos à igreja. exatamente, até mesmo ao próprio Deus. Sim. Eles estão aprendendo a respeitar a fé a ponto de não ter um embate direto. Eles estão defendendo a sua crença, mas estão deixando bem claro que eles entendem aqueles que creem com base no que se pode ver, com base no que se pode ser observado. É indiscutível. Existe alguma coisa maior. Existe Perfeito. alguém que rege o universo. Concordo plenamente. Então, assim, para mim, eu até gostaria de trazer um ateu aqui para a gente poder conversar com ele, Fica aí o desafio, saber o fica que aí o realmente, convite. saber o que realmente existe na cabeça de um ateu, porque tudo é crença. Então, se você diz que não acredita em Deus, isso já é uma crença. Então, não tem Exatamente. como você ser ateu
Ou seja, eu sou contra Deus, porque ateu quer dizer, eu sou contra Deus, eu sou a Deus, eu não tenho nada a ver com ele não tem nada a ver comigo. É meio que paradoxo essas coisas. Então, mas falando dos desigrejados, depois eu vou trazer um desigrejado aqui para poder Anderson Olha o convite, comentar. desigrejados, ateus, É. são pessoas que podem vir Ouvir o aqui outro lado da moeda. sem Mas sombra vamos de lá, dúvida. você falou que vai fazer uma defesa de que as pessoas devem não ser desigrejados. Mas qual é a tese, qual é a teoria, qual é a base que você tem para construir esse pensamento? Logo de início, eu quero deixar claro, obviamente, que eu respeito toda classe de pessoas, eu respeito todo segmento de fé, respeito os que não creem em nada. Então, eu quero deixar claro. Mas eu quero trazer, sim, argumentos, né, me colocando como exemplo de que eu diria que é uma tolice. Porque quando nós falamos de desigrejados, nós estamos falando de pessoas que viveram em comunidades, que viveram experiências em comunidades cristãs e passou a não mais ver isso como importante. Então, só para deixar claro, eu não estou aqui falando que você que nunca participou de uma igreja ou de uma comunidade cristã, não é a você de forma direta a minha fala. Muito embora eu te oriente a isso, a viver em comunidade de fé. Eu me refiro mais especificamente àqueles que não mais convivem e que hoje levantam uma bandeira. Que não há necessidade de fazer parte de comunidade de fé ou, popularmente, de igrejas. Então, a minha defesa é diante dessa afirmação. Diante desse povo que tem crescido... Das pessoas que fazem um tipo de... um novo modelo de igreja sem igreja. Exatamente. Um novo modelo. E esse novo modelo, eu entendo que ele traz mais malefícios do que benefícios. É bem parecido com a história do ateu, né? O cara que é ateu e não consegue ser ateu, porque existe uma crença quando você fala que você não é ateu. Então o cara não quer que você vá para a igreja, mas cria uma nova igreja, um modelo de igreja novo, que é estar sem igreja. Mas ele está com a igreja, porque se eles estão se reunindo, se eles estão juntando gente, ali é a igreja. Porque a igreja não é necessariamente as paredes, a igreja são as pessoas, né? A igreja organizada é uma instituição religiosa que, ou católica, ou evangélica, ou espírita, ou qualquer outra coisa, ela é chamada de instituição religiosa. O que eu consigo compreender é que essas pessoas, elas tiveram experiências ruins em suas comunidades e resolveram interpretar que todo o problema está em todas as instituições. E aí eu quero concordar com você, porque não é bem assim. Primeiro que é necessário você estar... O ser humano é um ser gregário. Isso é um ser social. Filosoficamente, psicologicamente, espiritualmente, o ser humano precisa de gente. Está perto de gente. Isso daí é normal. Você vê aquele filme, O Náufrago? Sim. Você vê que ele clássico do cinema. Você vê que ele pega e cria uma figura de uma pessoa para conversar com ela. Para poder se relacionar. Ele deixa claro que não pode ficar sozinho. Sozinho, exatamente. Então, eu quero deixar claro que nesse modelo de interpretação, porque venhamos e convenhamos, tem alguém tirando vantagens também nesse processo. Porque se alguém cria um sistema, né, de desigrejados, como você me falou, para arrebanhar pessoas, tem alguém interessado em arrebanhar essas pessoas. E talvez seja esse alerta que você queira deixar claro para as pessoas, que cuidado com esse tipo de pessoas, porque por trás desse afago de que as igrejas não valem nada, a gente tem sempre tocado aqui no assunto que a religiosidade é horrível. A religiosidade tem matado, foi quem matou Jesus e mata qualquer um. Que priva a sua liberdade. Ela quer ser o determinante da sua vida, né? A religiosidade... E tem líderes religiosos que entram por esse tipo de conduta, que acha que é dono das pessoas, que é dono das ovelhas, que é dono de todo mundo. E aí onde oportunistas como essas pessoas que criam esse tipo de ideia se aproveitam disso, assim como a ideologia de gênero se aproveita, né, da falha na família, de um pai agressivo, de uma mãe não tão cuidadosa, para dizer que o menino pode ser menina e o menino pode ser menina. Então, estão sempre se aproveitando.
Então eu vejo isso com muito cuidado, com muita atenção, porque os extremos são todos eles perigosos. Perigosíssimos. Né? O senhor traz para nós um pouco de abrangência. Quando nós falamos de desigrejados, nós podemos falar daqueles que se reúnem em casas, e esse é um modelo que eu ainda tenho um olhar de mais respeito, podemos dizer assim. Eu ainda entendo e compreendo aqueles que optam por não ter uma placa, por não ter um líder, ainda que eu tenha alguma ressalva, por não ter uma pessoa como referência, porque a história bíblica, a história da sociedade, ela nos aponta a necessidade de um líder para dar uma direção, mas eu entendo ainda essa classe de pessoas. E ela pode ser dividida, os desigrejados podem ser divididos por aqueles que não faz parte de uma instituição organizada de CNPJ e se reúnem em pequenos núcleos, mas tem aqueles que não fazem parte de nada. E esses é que eu entendo que é um grande perigo, porque eles acabam pregando e acabam influenciando pessoas a não participar de nenhum modelo, seja em casas, ou seja em instituições religiosas, em lugares fechados que tenham um nome ou coisa parecida. Então, partindo disso, eu quero até falar aqui para você que está em casa, você certamente já comemorou algum aniversário. E a minha pergunta para você é, certamente você já comemorou o seu aniversário e aglomerou um número de pessoas. Como também, em algum momento, você já esteve só em algum aniversário. Qual foi o momento que você mais se sentiu feliz? Qual foi o momento, obviamente que pode ter alguma exceção, qual foi o momento que lhe trouxe mais alegria? O momento em que você estava só ou o momento em que você tinha pessoas para compartilhar aquele momento? Sem sombra de dúvida, aquele momento onde teve alguém para cantar um parabéns para você, para te dar um abraço, sem sombra de dúvida, esse momento lhe trouxe mais alegria. Você que está me assistindo e gosta de futebol, qual é a melhor experiência? Obviamente que não pode nem comparar. Nós assistimos muito mais TV para assistir o futebol do que vamos a um estádio. Mas você que já teve a experiência de ir em um estádio de futebol, por que não dizer um Maracanã, assistir um clássico do Rio. Um Batistão também, né? Tá valendo. Batistão, Sergipe Confiança, defendendo aqui nossa bandeira, né? Nosso estado. E você que já assistiu um jogo, uma final, e você que já esteve de frente de uma TV, qual foi a sua melhor experiência? Sem sombra de dúvida, aqueles que comemoram aniversário no coletivo se sentem mais felizes. Aqueles que celebram a vitória do seu time no coletivo se sentem mais felizes. Nós estamos vivendo uma revolução na educação e nós temos que aplaudir. Nós temos hoje cursos EAD, nós temos hoje formações à distância. Sim. E eu defendo que deve existir, mas é inegável que um aluno, como também um professor, ao ter a experiência de sala de aula, ele julga ter um aproveitamento melhor, sem deixar de pontuar, é claro, que os dois modelos funcionam, como também buscar a Deus no secreto funciona e deve existir. Mas é inegável que buscar a Deus no coletivo é uma experiência sobrenatural. Viver só, porque Deus ele é espírito. E ele não está preso a quatro paredes em uma instituição que fala que a mão de Deus está aqui. Ele está naquela que não fala isso também. Como ele está no seu quarto, como ele está com você no trânsito, como ele está com você em uma penitenciária, dentro das grades. Ele está com você em todos os lugares. Mas é inegável a experiência de conviver em comunidade, de trocar experiências, de poder ser ouvido, de poder ouvir, de poder orientar, de ser orientado e de ter pessoas que têm experiências de vida para contar para você. Então, eu trago essa reflexão num contexto social, poderíamos dar outros exemplos. Sim, eu entendi sua abordagem. Ela realmente não há como você nem negociar que a experiência ela é válida. Porém, a experiência coletiva. A claro. Experiência coletiva ela é extraordinária. Porém, você só falou do lado positivo, né? Quando você vai no estádio de futebol, por exemplo,
é muito bom estar com todo mundo, mas você pode sofrer violência, você pode sofrer abuso, você pode sofrer morte, como agora morreu 2 pessoas no estádio de futebol. Domingo passado agora, num show lá se eu não me engano, foi no Chile. Então, o lado que faz com que essas pessoas que adotam esse tipo de filosofia de vida, de estar desigrejados, ela com certeza não se baseou nas boas experiências que você acabou de falar. Ela com certeza tem se baseado em experiências amargas. Você vai às vezes num culto, né? E tem lá pastores extorquindo pessoas. E isso hoje se tornou uma realidade. Eu me recordo, e você recorda muito bem também de que você estava comigo, quando a gente lançou um tipo de igreja, de modelo de igreja, onde se usava luz cênica. E a maioria das lideranças na época caíram de pau sobre mim nesse entendimento. Hoje todas elas utilizam praticamente iluminação cênica. Então, assim, não era eu que estava errado, era a ignorância deles que estavam acima da média. Que hoje todas elas usam. Porque não tem. As cores pertencem ao Senhor, não pertencem ao diabo. O diabo não tem nada, nem a chave da casa dele ele tem. Então, resolvendo o problema, né, e não fazendo aqui uma defesa dos desigrejados, mas mostrando a realidade que hoje se encontra. Se você encontrar uma comunidade cristã onde os pastores se respeitem, onde o pastor tenha respeito pelas suas ovelhas, não tenha senso de domínio que sou dono delas, então, meu amigo, fique aí nesse lugarzinho e sirva ao Senhor. Ontem eu vi uma postagem do pastor Paulo Sérgio, da primeira igreja batista de Aracaju, ao qual eu fui membro dela por um tempo. Foi onde eu me converti, na verdade, em 1988. E o pastor Paulo Sérgio é o pastor titular atual hoje, e ele contava um caso de Dona Lucila. Dona Lucila, que nasceu em 36 e morreu essa semana. E Dona Lucila passou, se eu não me engano, se eu não estou enganado no relato dele, 56 anos servindo ao Senhor na Igreja Piba. E ela só não conseguia ir nesses últimos dias porque ela já estava acamada, mas mesmo assim a igreja ia lá. Então a comunidade da igreja da Piba, por exemplo, é uma comunidade que está mais de 100 anos aí. E você não vê os pastores dando mau testemunho, né? Então se você encontra, eu estou falando da Piba como exemplo positivo de uma igreja que você pode ter um espaço de comunidade terapêutica e cristã salutar e positivo. Mas a gente sabe que tem muitas igrejas aí, Anderson, que deixa muito a desejar na sua forma de condução. Eu concordo com o senhor. E até faço também aqui menção da Igreja Unida, Sim. que sim. de igual modo já está pelo Estado aqui estabelecida. Até quantos anos tem a Igreja Unida? Mais de 45 anos. Ela foi estabelecida aqui pelo pastor Manuel Minervino, né? Exatamente. Ele foi o primeiro pastor. São João, exatamente. Ela iniciou lá em Cedro, no caso. Isso. Pelo pastor Manuel. Exatamente. Inclusive conheci bastante o pastor Manuel. Exatamente. É uma igreja também que tem um legado de honra. Sim. Né? Onde não se pode falar outra coisa. Eu não poderia falar da Unida porque você está aqui para fazê-lo. Exatamente. Agora então, eu quero pontuar. Deixar você fazer isso. Agora eu quero pontuar a verdade que o Senhor nos traz e coloca sobre a mesa de igrejas e instituições que envergonham e que trazem até um peso para nós que somos pastores. Perfeito. E outra coisa, antes, eu acrescento um dado aí. São elas que dão esses maus testemunhos e que fazem com que esses oportunistas apareçam. Exatamente. Agora, nós não podemos pautar a decisão da nossa vida numa experiência negativa. Porque se fosse para olhar o risco de pilotar uma moto... Ou achar que todos são iguais, né? Se fosse para olhar o risco de pilotar uma moto, não se vendia moto. Não se tirava a carteira de habilitação para pilotar moto. Eu mesmo não concordo com ninguém andando de moto. Opinião minha. Eu piloto moto, dirijo carro, então se fosse... E eu me lembro muito bem... Parabéns para você. Quando eu namorava, né, com a minha esposa... Eu disse a ela beijo para ela, né? Sem dúvida, está nos assistindo. Tá grávida, vai receber mais uma. Exatamente. Mais um. Levi está chegando. Está chegando. Eu me lembro que ela resistiu. Que eu comprasse moto, minha mãe também, na época, eu ainda era solteiro.
E é inegável o risco que existe. Eu percebo que eu sou pastor, mas eu sou professor também. Então eu tenho que me deslocar até a escola que eu dou aula. Eu me desloco quinta e sexta para dar as aulas. Eu vou para um lugar um pouco distante de onde eu moro, são 20 quilômetros. Então, Aracaju, Fernando Collor. Eu faço esse trajeto e infelizmente, eu presencio alguns acidentes. E aquilo me deixa com o coração apertado. Teve um instante, né, aqui, né? Feio. Então, mas se nós formos pontuar apenas o negativo, nós não iremos tirar uma habilitação de moto. Se nós formos apenas pontuar o negativo, ninguém vai voar. Isso. Porque existem acidentes aéreos onde a chance de se manter vivo é mínima. Quase zero. E é um paradoxo muito grande, porque o transporte aéreo é o mais seguro, mas é o mais certo de não sobreviver diante de um colapso, diante de um acidente. Verdade. Então, se for pontuar mas o risco... realmente é o mais seguro, viu? Se fosse pontuar o risco de um fogão, ninguém usava gás. Então, se nós tivermos que pontuar os erros de alguns, se fôssemos pontuar os riscos, não faríamos muita coisa. Sim. Não faríamos muita coisa. E por medo de tentar, muita gente não tenta e acaba sendo travado, não avança, não cresce. Mas voltando para o cerne da questão aqui, concordo plenamente, mas isso não fala sobre a pessoa que está desigrejada especificamente, fala sobre o outro, quem ele é. E quando for olhar para você, você tem que se colocar na posição. Não é a atitude do outro que define a minha rota. Sou eu mesmo quem defino a minha rota e decido o que fazer. O fato de decidir viver em comunidade é inegociável. Para mim, por exemplo. Eu vou fazer as minhas escolhas, vou refazer a minha rota e vou estabelecer pessoas pelas quais eu direi. É uma referência para mim. Vou me submeter a sentar e ouvi-lo. Ou seja, a sua experiência na atividade coletiva da congregação te deu uma base, te deu um conforto, te deu um legado. Você não começou como um pastor do nada. Você passou por todas as etapas para chegar a ser pastor. Sem dúvida. E eu diria que tem uma experiência vaga no meio cristão, na igreja. E você está dizendo o seguinte, olha, gente, vale a pena você estar em uma congregação porque você nunca se submeteu a oportunistas. Exato. Então, assim, você sempre esteve do lado de pessoas que você sabe que eram corretas diante de Deus. E quando não, você se manifestava. Sim. Então é o que antes está querendo dizer. Você não precisa ser um leviano. Você não precisa ser alguém tantã. Alguém assim, levado como manada. Mas você precisa aprender a pensar e estar na comunidade, porque assim como ele teve muito mais vantagens do que desvantagens na igreja. É isso que ele quer dizer. Então que sirva de exemplo para você. Observe, vá no culto, vá na igreja, porque é como a gente sempre fala aqui, nós somos muito contra a religião, porque a religião ela prejudicou muito o reino de Deus, né? Você falou aí, por exemplo, da importância de ter uma liderança. O Espírito Santo é a nossa maior liderança. Os homens são usados pelo Espírito Santo. Eu preciso estar atento a isso. Porque se você tem um líder e ele não é usado pelo Espírito Santo, ele vai levar você para uma religiosidade e terrível. Sabe o que é interessante? Que quando se observa a não estar diante de uma liderança espiritual, todos esses que assim o dizem têm seus mentores nas suas vidas, em todas as outras áreas. Sim. Então, são pessoas que entram em contradição, de certa forma, porque ele entende que não precisa de um líder, de um pastor, para guiá-lo e instruí-lo acerca do que é a Bíblia, acerca do que é a vida de quem é Deus, mas ele entende que precisa de mentor em outras áreas da vida dele. Então, por que não também agregar no sentido espiritual? Inclusive, eu quero trazer até um dado. Eu trouxe aquela primeira reflexão sobre o estádio de futebol, sobre a educação, sobre o aniversário, mas eu quero trazer até um dado de um filósofo, Pondé. Luiz Felipe Pondé. Esses dias eu fiquei muito surpreso, onde ele estava sendo entrevistado, em um momento da fala dele, ele disse, muito se critica o dízimo que é pregado pela instituição, porque é o que traz o sustento, é o que mantém aquelas portas abertas, é o que mantém as luzes acesas, o som, o ar-condicionado e até o salário do pastor que vive para esse fim
E ele fazia uma defesa. Muito se fala sobre o dízimo, mas não se observa os benefícios de alguém, ele sendo um ateu declarado, não se fala o benefício de alguém que foi aceito em uma comunidade, de alguém que foi incluído, de alguém que conseguiu uma outra pessoa para poder indicá-lo para uma vaga de emprego, de alguém que consegue uma namorada, se casa e tem filhos. Então, observe que até um ateu, mas quem bate em dízimos da igreja é quem é do cão. Não, mas ele só deu um exemplo para fazer a defesa dele. Todo mundo vê que a instituição hoje que mais ajuda a sociedade é a igreja. Exatamente. E tem tanta gente tem gastando dinheiro com tanta coisa. E tem muito pouco benefício do Estado. Sabe o que é interessante? As pessoas, por mais que não concordem, não deixam de ir ao shopping e pagam o estacionamento que aumentou agora, inclusive. R$10. Paga caladinho para ter aquele ar-condicionado, para sentar naqueles bancos que são poucos. Paga para assistir, enfim, mas para ir à igreja acaba questionando. Como esse não é o ponto, a gente não precisa gastar muito tempo. Mas falando aqui, é um absurdo R$10 o estacionamento por 4 horas, viu? Aí você antes tinha aquela 1 hora para pagar um valor, mais 1 hora, e agora não. Você passou de 20 minutos, R$10. R$10. Nós temos que entender e respeitar, vá a pé, vá de Uber, vá com transporte coletivo. O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Mas veja... A gente vai chorar, né? Não podemos, Quem fica feliz é Zé Carlos Paz Mendonça. Nós temos que nos adaptar. Então, veja, temos um filósofo, né? Temos um ateu que também defende, embora ele não viva, mas ele defende. O que chama a atenção é que alguém fora do meio, né? Fora do meio. E eu trago só mais um dado, antes de me colocar de forma direta, eu trago só mais um dado, que é acerca de um astronauta. Olha que coisa interessante. Nós tivemos agora, recentemente, as TVs transmitindo ao vivo, né, a chegada dos astronautas depois de 9 meses no espaço. E é um episódio que todo mundo noticiou, mas algo me chamou a atenção. Além de alguém que citou o nome de Deus e citou a sua fé, ele também disse, está gravado, está nas redes sociais, está na internet. Ele disse que durante esse tempo onde ele esteve no espaço, ele esteve conectado com a igreja. Que coisa linda. Tapa na cara do cão, que né? Coisa maravilhosa. Nós estamos falando de alguém que é cientista, né? Obviamente que a minha defesa aqui... Ciência e fé. É alguém que conviva em comunidade, mas ele, estando fora do espaço, esteve conectado... Fora da Terra. Esteve conectado com a comunidade. Ou seja, eu só tenho a agradecer, né, pela internet, só tenho a agradecer pelos meios de comunicação, eu só tenho a me alegrar, né, nessa percepção que eu quero trazer hoje. Eu tenho exemplo na minha vida cotidiana como cidadão, eu tenho um exemplo de alguém que se declara ateu, eu tenho o exemplo de alguém que está fora da terra. E juntando todos esses exemplos, a conclusão é essa. É muito melhor viver em comunidade do que viver sozinho. Com o argumento de que, porque Deus é espírito, eu posso encontrá-lo em todos os lugares, ele estará comigo. Sim, Jonas também encontrou Deus dentro do peixe, mas ele não quis ficar lá dentro. Não. Então, se for para encontrar Deus em todos os lugares, tem muito lugar para a gente ir e a gente prefere não ir. Então eu quero trazer esses exemplos e quero agora, dentro desse momento oportuno, obviamente, trazer, porque não, um relato pessoal. Né? Poderíamos trazer a própria Bíblia. Antes que eu fale sobre o meu relato pessoal, temos ali o autor da carta aos Hebreus, que ele faz uma defesa direta, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. É um texto muito conhecido. Mas eu quero trazer algo que eu gosto muito de lembrar e gosto até de falar, a igreja em que eu pastorei. Aqueles momentos de cultos onde nós estamos louvando, estamos adorando a Deus, em que a gente percebe de forma clara o mover do Espírito Santo. Eu já disse algumas vezes e Deus me fez entender. Atos 2 é uma igreja que nos deixa muito claro, né, a importância da comunidade estar reunida. A Bíblia vai dizer que eles perseveravam nas orações, no partir do pão. Todos os dias eles oravam.
de forma coletiva, vendiam tudo o que tinham tudo em comum. Isso todo mundo sabe. Só que tem um episódio lá em Atos, mais especificamente Atos capítulo 2, mais especificamente o Pentecostes. E eu gosto de dizer, se Deus é espírito e ele não está limitado ao espaço, por que que ele decide se manifestar e derramar o seu espírito quando o povo está junto? Quando nós olhamos a ação de um espírito de forma individual, é lá em Êxodo, o espírito da morte visita cada primogênito e ceifa a vida de cada um, exceto os que tinham o sangue nos umbrais da porta. Mas quando nós vemos a ação do Espírito Santo de forma coletiva, nós vemos esse derramamento quando o povo estavam todos reunidos em um mesmo lugar. Significa que ele não vai me visitar no meu quarto? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou apenas trazendo aqui um exemplo de que a história do derramamento do Espírito Santo foi marcada quando existia um povo de forma coletiva, reunida em um mesmo lugar. Ele visita na sua casa, no seu quarto, na delegacia. Ele visita você em todos os lugares, mas existe uma experiência única, que é quando nós estamos no coletivo. É algo que não podemos negar. O fato dessas experiências serem tão profundas e marcantes, é por isso que elas estão na Bíblia, né? Exatamente. Mas a representatividade do senso de autoridade do reino, ela só é eficaz se for no senso coletivo. Porque todos os processos que um reino desenvolve, né, por exemplo, podemos citar o contrário disso, que foi o povo ser punido por causa de um erro de um rei. Foi o caso de quando Davi quis fazer censo da população de Israel. E aí há um chamamento dele como rei. Você não deveria ter feito isso. Quer 3 dias, 3 meses ou 3 anos. Não caiu nas mãos de Deus, porque o Senhor é misericordioso. E só de uma lapada só, 70 mil caíram. Então, assim, há um chamamento da autoridade divina, que as pessoas, o Espírito Santo está nos guiando como maior autoridade sobre a terra, e a maior autoridade sobre os céus é o Rei Jesus. Então, existem as autoridades que são representativas. Então, do ponto de vista coletivo, é evidente e nunca isso será retirado que a coletividade ela tem a representação de um reino. Quando você está de maneira única, sozinho, você é um cidadão que representa o reino. Mas a coletividade representa todo o reino. Então a manifestação dele será sempre muito maior. A questão do problema que nós estamos enfrentando no dia de hoje é que nós estamos na era que foi predita, né, pelo próprio Deus, quando ele disse: o conhecimento vai matar. E nós vivemos em uma época como essa, onde o conhecimento está matando. Tem mais gente morrendo que está comendo sanduíche do que gente que está passando fome. E o que é isso? Isso significa falta de conhecimento. Você mete 2 podrão para dentro e ele tá cheio de doença e veneno, mas você não tá nem aí. O sabor tá maravilhoso, tá cheio de mostarda e maionese. Mostarda, maionese, ketchup, né? É o trio. Agora tem o molho rosé. Evoluíram. Então, Que é a mistura de tudo isso. Então, o que é que ocorre? Tem mais gente morrendo porque está comendo do que gente passando fome. Então, por quê? Porque ele disse que o conhecimento iria matar. Isso daqui é a maior arma que nós temos hoje. Para matar. Então, se você se entrega a isso, você morre. Então, as experiências solitárias, elas são sempre próximas da depressão. Isso não tenha dúvida. Você vai sempre para perto da depressão. Agora, eu vou trazer um desigrejado para dar a versão dele depois aqui. Mas antes que traga, porque a sua ele versão precisa ouvir a minha fala final. Não, então, ele vai ter que assistir esse podcast. Exatamente. Ele vai ter que assistir esse podcast para poder fazer. Mas qual seria a sua fala final? Existe algo chamado conhecimento de causa. Existe algo chamado experiência de vida.
E aquilo que a gente vive nos torna autoridade. Sim. Então, o que eu trago com muita certeza, dando pequenos exemplos, mas eu quero me trazer como o maior exemplo. Quero que você que está em casa, você que me assiste, talvez você se identifica com alguém que, assim como eu, aos 3 anos, tem que conviver com a ausência de um pai, tem que conviver com a criação de uma mãe solo. E dos 3 aos 10 anos, além da ausência do pai, por circunstâncias da vida, Sim, sim. tem também que, de certa forma, conviver com a ausência da mãe. Porque ela agora assume o papel de pai De e precisa provedora, trabalhar, tem que trabalhar. logo se torna ausente, de forma muito inteligente, me coloca na escola, como tem que ser, coloca numa creche. E eu estou ali, então, estudando, passando o meu tempo, sendo acompanhado, sendo educado. No contraturno, vou para uma banca. À noite, ela está chegando em casa. Final de semana, eu tive uma família que me deu todo o apoio, família paterna. Parte desse apoio é inegável. Parte também do fato de que elas tentavam preencher aquela lacuna deixada pelo meu pai por circunstâncias da vida, repito, porque ele não morava próximo, não tínhamos esse contato contínuo, diário. Então fui acompanhado por elas, fui ajudado por elas, aos finais de semana passava na casa delas. Então era assim a minha semana, estudando na banca, na escola, final de semana na casa de minhas tias, sendo muito bem cuidado, passeando. Eu me lembro que eu conheci o shopping com uma de minhas tias, eu me lembro que eu conheci alguns municípios passeando, viajando com elas. Me lembro de ir à praia com as minhas tias, coisa que minha mãe não podia, porque era mãe solo, tinha que trabalhar. Então deixo aqui esse registro da minha gratidão pela minha família paterna, que foi quem deu esse apoio. E nas férias, minha mãe, inteligentemente, já era o cuidado de Deus, me colocava no meio do mato, literalmente na casa dos meus avós, e lá eu ficava 30 dias. As férias eram preenchidas por um ambiente de alguém que podia me dar assistência, que eram os pais de minha mãe. E assim foi a minha vida. Seus dos avós, 3, né? Meus avós maternos, que eu também sou muito grato pela minha família materna. Então era assim, semana, final de semana e férias. Aparentemente está resolvido, né? Mas não. E as lacunas que isso deixa? E os problemas que se estabelecem dentro de um ser, de ter que conviver em uma família disfuncional, de ter que perceber traumas que surgem, de viver com complexos, e um deles, o mais forte, complexo de inferioridade, que não tinha pai, não tinha roupa, porque a roupa que se tinha era doada pela família, era grande. Eu sei muito bem como é isso. E a mãe dizia, a roupa tá boa. Eu dizia, mas tá grande, você vai crescer. Eu passei por um processo Era a palavra também. de uma mãe, a sandália era uma sandália maior. E ela dizia, ficou bom. Eu dizia, mas tá grande, mas vai crescer o pé. Era uma mãe trazendo uma palavra de consolo, né, dentro daquela realidade. Então era escassez, era ausência, reunião de paz. Se tinha uma confusão entre nós, coleguinhas, eu não podia dizer, meu pai vai vir aqui. Eu não podia ter um caderno de capa dura, era sempre caderno de capa mole, eu não podia ter uma poli, era meu sonho ter uma poli. 0,5 ou 0,7 a ponta, era meu sonho. Era dela também, E como que funciona essas lacunas, essa escassez? Um bairro periférico, onde eu fui criado, onde o que tinha de oportunidade era batendo na minha porta, acesso à arma, acesso a drogas, acesso à prostituição, era o que se tinha desenhado para o meu futuro. Sim. E há quem diga que o homem é produto do meio. Qual que é o meu futuro diante de uma realidade como essa? Você imaginar. Diante de uma escassez Você é como criminoso. essa. O que é que está em minha mente? Eu não sou ninguém, eu não sou nada. Só nasci para sofrer. Vim a esse mundo para quê? A gente vai crescendo, vai se olhando no espelho, se acha feio, porque quem tem complexo de inferioridade pode ter o que for.
Se acha feio, se acha pobre, mais do que já é. Aí você começa a olhar para as meninas como um jovem e de repente se chega até uma delas e ouve um não. Aquilo só vai afundando e os coleguinhas começam a namorar e você começa... Tem até um fato engraçado que eu trago, né, também para hoje. Eu me lembro de uma menina em que eu mandei um recado para ela. Mandei um recadinho para ela e eu disse no recado que estava gostando dela. Engraçado isso. E ela mandou um recadinho para mim de volta. E ela dizia no recado uma frase que eu não sei se me consolou ou se me deixou mais triste. Aí no recado tinha: cortei a raiz do orgulho, cortei a raiz da vaidade, mas nunca vou cortar a raiz da nossa amizade. Olha fora, que fora bonitinho eu levei. Foi bonitinho, foi engraçadinho. Foi tão bonito que você lembra. Eu me lembro, não tem como esquecer. Mas é um exemplo, dentre outros, de rejeições. De ver coleguinhas passando com seus pais, de bicicleta ou de carro, e eu a pé, em uma escola pública, de passar na calçada de escola particular e não poder entrar porque sou rico. Então essa era a realidade. Mas aos 10 anos, eu me lembro como hoje, aos 10 anos, já com todas essas informações, já imaginando um futuro terrível, como foi para muitos dos meus amigos, eu entrei em um lugar. Aos 10 anos eu entro por uma porta e tenho acesso a algo. Eu entro por uma porta de uma igreja. Aos 10 anos eu me sento em uma cadeira e começo a ouvir alguém dizer: você tem valor. Aos 10 anos eu começo a ouvir alguém dizer: Deus faz a estéril mãe de filhos, Deus constitui família. Eu vejo alguém dizer: você não é fruto do acaso, você é um projeto de Deus. Eu vejo alguém dizer: podemos passar por tudo, todo o sofrimento que nos é proposto, mas nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Eu começo a ouvir alguém dizer: há um futuro, há uma esperança para você. Os planos de Deus são maiores do que os seus. Eu vejo alguém dizer, independente de onde você tenha nascido, se é de berço evangélico ou não, se nasceu numa família que tem condição ou não, você talvez está aqui que não teve um pai. Deus é pai dos órfãos. Eu começo a ouvir palavras que começam a fazer sentido para mim e me faz olhar para o mundo e ter uma esperança. E são essas palavras que fazem a diferença na minha vida. Aliás, são essas palavras que fazem a diferença na vida do ser humano. Essa palavra não é a palavra de um pastor, é a palavra de Deus, transmitida pela boca de um pastor. Sim. Então, é por isso que eu trago hoje, para aqueles que são jovens, que talvez não tenham uma mãe, não tenham um pai, talvez foi adotado, enfim, talvez está vivendo uma escassez, uma dificuldade, um complexo, em depressão, achando que não tem futuro, achando que não vai ter nada de bom na vida. Não, existe um futuro e existe uma esperança. Verdade. Existe um plano perfeito, escrito, como diz o nosso irmão Taleco. Thales Roberto, existe uma história escrita pelo dedo de Deus para cada um de nós. Perfeito. Obviamente que eu poderia contar muitos outros relatos, muitas outras experiências. Não, mas deixa pro meu nome, fé pode. Fé pode. Incredulidade não. Mas só para concluir. Pode. Ou então MantoCast. Sim, bom também. Eita, então, depois de ter ouvido tudo isso, é hora agora de viver na prática. Minha mãe, depois de ter vivido só, recomeçou a vida, teve e tem direito de recomeçar. Todos aqueles, né, que tiveram que refazer a rota, recomeçou sua vida, passou a conviver com uma pessoa que hoje é o seu esposo, é o meu pai de criação, pelo qual eu respeito e honro muito ele. Bem te vi. O irmão Erivaldo. E ele, obviamente, que trouxe... Mais conhecido como Bem te vi. O passarinho. Ele trouxe, sem sombra de dúvida, ele trouxe uma resposta para ela como companheiro, como provedor,
nos possibilitou ter TV colorida que nós não tínhamos, a casinha que era muito pequena com o tempo, trabalhando, fez uma casinha de andar, fez um quarto em cima que era muito pequeno. Então as coisas mudaram, melhoraram, mas o que fez a diferença mesmo foi Deus. Sim. Foi o Espírito Que Santo. fez e que faz até hoje. E né? que faz até hoje. E para resumir, ele então começa a ressignificar a minha mente, o meu pensamento, né? Paulo disse: não vos conformeis, mas seja renovado no seu entendimento. Exatamente. E o entendimento foi renovado. E a partir dessa instituição chamada igreja, eu conheci outras pessoas, lhe conheci, obviamente, né? Que também faz parte desse processo. Talvez em um outro momento a gente converse um pouco mais sobre isso. Verdade. Tem uma participação muito relevante, eu vou usar esse termo, e de lá para cá, dentro da igreja, olha que coisa interessante, dentro da igreja, me comunico com pessoas e me vejo como um comunicador, como um professor, que hoje eu atuo como professor. A primeira pessoa que levou esse rapaz pro rádio fui eu. Ainda era aqui no São Conrado FM. Ó, isso era fazer um programa de rádio. 106.1. Aí ele ia toda noite fazer um programa de rádio. De 11 à meia-noite, todos os dias. Ali foi o test drive ali. Se montou uma equipe que me abandonou, eu fiquei sozinho. Depois fui para Atalaia M. Depois vou estar lá em... Exatamente. Auxiliar Eunice e Evelyn Eunice Evelyn. no programa de rádio. Depois fui para Sara Brasil. Tá morando em Minas Gerais elas agora. Estão longe. Então, dentro dessa realidade, na igreja, aprendi a me relacionar com pessoas, aprendi a palavra, aprendi a Bíblia. Eu estou na porta da igreja, entra uma moça, linda, como nunca vi antes. Ela passa, eu dou aquele papelzinho para ela, seja muito bem-vinda, para ela poder registrar como visitante. Ela colocava ali o nome dela, se era cristã, se era a primeira vez, colocava o telefone. Tudo que lhe interessava. E depois disso, então, começa uma amizade que se transforma em um namoro. E que, de repente, damos o próximo passo para o noivado. Nos casamos. Tivemos a primeira filha, Sofia, que completa agora 14 anos. E ela está grávida do nosso segundo filho, nosso querido Levi. Rapaz, que história fantástica, né? Onde foi que eu consegui? Escrita pelo dedo de Deus mesmo. Onde foi que Deus me proporcionou encontrá-lo? Onde foi que eu pude conhecê-lo mais de perto? Dentro de uma instituição religiosa. Dentro de uma igreja, ouvindo palavras como essa. É por isso que eu trago essa defesa. É por isso que eu digo que te respeito no seu modo de viver. E te respeito quando você diz, eu quero viver assim. Eu te respeito, mas eu te trago argumentos filosóficos, trago argumentos da sociedade, do extraterrestre, não. Até do espaço. Mas eu trago meu testemunho de vida. E na igreja, e sabe o que é interessante? A minha primeira experiência como professor, registrado em uma escola, porque eu tive experiências como professor na área de informática. Eu sou licenciado em matemática, sou gestor de TI também, sou graduado na área de TI, mas eu dou aula de cultura maker, robótica. E eu me lembro que eu cheguei na escola para fazer uma entrevista e aí a gestora me perguntou, você é a primeira vez que você vai dar aula em uma escola? Eu digo, escola, educação normal, sim, já dei aula em escola de informática. E como é que você acredita que vai ser lidar com adolescentes? Eu disse, faz parte do meu cotidiano. E a aula para o fundamental menor, que são crianças, faz parte do meu cotidiano. Adolescentes, já quase que na fase adulta, faz parte do meu cotidiano. Porque eu convivi com todas essas classes de pessoas. Como é que você vai lidar com seu supervisor, coordenador? Eu digo, faz parte do meu cotidiano. Então, tudo foi desenvolvido dentro de um ambiente como esse. E até hoje eu estou. Hoje, fui encontrado por Deus, obviamente, mas pelos meus líderes, que enxergaram em mim a capacidade de alguém que um dia foi influenciado também poder falar para os próximos. E hoje eu vivo essa experiência de pastorear uma igreja,
e de compartilhar a minha história de vida e de dizer, você não está aqui por acaso, aqui é o lugar que você veio e que fará toda a diferença na sua vida. Maravilha, maravilha. Você ouviu aí o testemunho até do espaço, referendando. Falamos da terra, do espaço, do céu. Do céu. E por que não dizer um pouco também daquele outro lugar terrível, né? Pois que são é. os momentos difíceis da vida que a gente fala, estou no inferno, muita gente diz. Alguém está dizendo isso, alguém está percebendo isso. Não, mas é temporário. O deserto é temporário, a experiência mais é temporária. Por isso que esse programa aqui é tão importante, porque ele traz a você relatos de diversas formas de você ver a Bíblia sem religião. O que ele acabou de falar aí, tudo se refere à palavra de Deus, tudo se remete ao que ela é e a sua potência, nos seus formatos, mas a potência do que está na palavra, o que salvou ele, a palavra que ele ouviu na igreja. Então, se você tem uma igreja próxima a você, vá lá ouvir, porque Deus vai falar com você. Isso é sem dúvida. Entendeu? Porque Deus faz como ele quer. Ele queria alcançar Anderson e alcançou. E a experiência dele mostra que a instituição religiosa é válida. E a gente sabe que é válida. Né? É a instituição hoje que mais hoje recupera pessoas no Brasil e no mundo inteiro. É as igrejas. Né? Houve uma reportagem em um grande jornal de TV. Exatamente. Então, falando sobre a relevância dos crentes, o nome que eles usaram, os crentes. E não aqui, tem problema, particiona em dois. Vamos fazer. Deixa um gostinho. Vamos fazer um novo programa para falar mais sobre vários assuntos. Mas eu quero aqui chamar a atenção que você pode fazer o seu pedido do chá de frutas vermelhas, não é ervas vermelhas. Eu sempre esqueço. E da GS Distribuidora da Rinode. E também aqui da Arte Modular, o oferecimento de todos esses nossos patrocinadores, que está conosco todos os dias dos nossos trabalhos aqui. Anderson, Deus abençoe. Amém. Não vai dar para a gente fazer o quadro, presta atenção, porque o horário foi muito estendido com relação ao assunto, que foi muito relevante. Rapaz, essa minha equipe é fera demais. Tá pronto. Quero agradecer hoje a minha equipe que está aí fora, Rafael, Vitória, nosso querido amigo bacana que começou pelo projeto Arte da Fé hoje, pelo Instituto Arte da Fé. Nós estamos ensinando esses jovens a entrarem para a área de broadcast, saber como cortar, ligar câmera e tal. Então daqui a pouco você vai saber mais sobre esse projeto. Mas quero agradecer, Deus abençoe. Amém. E vem aí o Fé Pode, viu? Fé pode, incredulidade não. Ó, me permita dizer, na minha concepção, quem não congrega, quem não faz parte de uma instituição religiosa, quem não vive em comunidade é um tolo. Me permita dizer, com base na minha experiência de vida, é uma tolice querer viver sozinho, buscar um Deus que é invisível, mas é real. A experiência coletiva, ela sobrepõe toda a experiência individual. Seja inteligente, busque viver em comunidade. Porque se fosse para treinar sozinho, nenhum jogador precisava se encontrar com o seu time antes de jogar uma final de campeonato. Por que cada um treina isoladamente? Porque se faz necessário coletivo para que haja entrosamento. E no céu não estaremos separados, estaremos todos juntos, junto ao nosso Pai. Estamos aqui treinando esse entrosamento que não é fácil, mas que vai valer muito a pena. Deus te abençoe em nome de Jesus. Eita glória! Então quero aqui agradecer mais uma vez a Anderson Silva, pastor Anderson Silva Melo. Pastor Anderson Silva Melo da Igreja Unida, aqui no Orlando Dantas. Diga o endereço para que alguém possa ir lá. Rua Ayrton Santana, número 35, fica anexo ao posto Jaguar. Seria uma grande alegria, uma grande honra te receber. Pronto. Rua Ayrton Santana. Rua Ayrton Santana, atrás do posto de gasolina. Só tem um posto de gasolina aqui no Orlando Dantas. Então fique atrás. Os cultos lá são quarta-feira, 19h30. Quarta-feira. Sexta-feira, 19h30 e domingo, 18h30, aquele culto de celebração. Domingo, 18h30. Vá lá e diga, pastor Anderson, eu estava assistindo Pode Crer e eu vim na igreja aqui, para congregar aqui. Posso crer. Glória. Deus abençoe, um grande Amém. abraço. Tchau, tchau. Deus te guarde.